E aí, povo de Deus, sejam bem-vindos ao canal, a paz do Senhor Jesus para todo mundo, espero que vocês estejam bem, em nome de Jesus. No vídeo de hoje, iremos dar continuidade no livro de Jeremias, capítulo 25. Os 70 anos de cativeiro, no quarto ano de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, no primeiro ano de Nabucodonosor, rei da Babilônia, essa palavra veio a Jeremias a respeito de todo o povo de Judá. E o profeta Jeremias proclamou-a em toda a terra de Judá e a todos os habitantes de Jerusalém, profetizando: durante 23 anos a palavra de Yahvé tem vindo a mim. Desde o 13º ano do reinado de Josias, filho de Amon, rei de Judá, até o dia de hoje, eu a tenho anunciado a vós, pregando-vos insistentemente, mas vós não tendes dado ouvido. De igual modo, o Senhor vos mandou com insistência a todos os seus servos, os profetas, contudo não deste atenção, tão pouco inclinaste os ouvidos para ouvir. Aí ele me falou a primeira vez depois, quando vos alertavam, convertei-vos agora, obrigado, cada um do seu mau caminho e da sua malignidade, das suas atitudes, e habitareis na terra que Yahvé deu a vós e a vossos antepassados, desde os tempos da antiguidade e para sempre. Não sigais outros deuses para os servir e adorar, nem me provoqueis a ira com a obra de vossas mãos, e não trarei mal algum sobre vós. Entretanto, não me destes ouvido, diz o Senhor, e ainda me provocaste a cólera por meio do vosso procedimento, contribuindo para o vosso próprio mal. Portanto, assim afirma o Eterno dos Exércitos: visto que não deste ouvidos às minhas palavras, chamarei todos os povos do norte, diz Yahvé, como também Nabucodonosor, rei da Babilônia, meu servo, e os trarei sobre essa terra, sobre os seus moradores e sobre todas essas nações em redor. Eu os destruirei totalmente, farei que se tornem alvo de terror, de zombaria, vergonha e perpétua desolação. Farei cessar dentre eles a voz de exaltação, de júbilo e grande alegria, a voz do noivo, a voz da noiva, o som do moinho e a luz do candeeiro. Toda esta terra se transformará em um monte de entulho e tristeza, e estas nações servirão ao rei da Babilônia por um período de 70 anos. Quando se completarem os 70 anos, julgarei e agirei contra o rei da Babilônia e a sua nação, a terra dos caldeus e babilônios, por causa de suas próprias iniquidades, assevera Yahvé. E deixarei esta terra completamente arrasada para sempre. Cumprirei naquela terra todo o que adverti que faria contra ela, exatamente tudo o que está escrito neste livro, e que Jeremias profetizou contra todas as nações. Porquanto os próprios babilônios serão feitos de escravos por muitas nações e grandes reis, eu lhes pagarei conforme as suas atitudes e as suas obras. O cálice da ira de Deus. Então, eis que me ordenou Yahvé: toma da minha mão este cálice do vinho da minha ira e faz que o bebam todas as nações que eu te enviar. Beberão, cambalearão e enlouquecerão por causa da espada que enviarei entre eles. Então peguei o cálice da mão do Senhor e fiz com que eles bebessem todas as nações às quais Yahvé me mandou. Jerusalém e a cidade de Judá, seus reis e seus líderes, para fazer deles uma desolação e um objeto de horror, zombaria, vergonha e maldição, como hoje se vê acontecendo. O faraó, rei do Egito, e seus servos e príncipes, e a todo o seu povo, toda a população estrangeira, todos os reis da terra de Uz, e todos os reinos da terra dos filisteus, Gaza, Ecrón e o que restar de Asdod, e Edom, Moabe e os amonitas, e todos os reis de Tiro e de Sidom, e os reis das terras de Alemá, Dedã, Temá, Buz, e todos que rapam a cabeça, e os reis da Arábia,
e todos os reinos dos estrangeiros que vivem no deserto. Todos os reis de Zin, de Elão e da Média, e todos os reis do norte, próximo ou distante, um após o outro, e todos os reinos da face da terra, depois de todos eles, o rei de Sesac, Babilônia, do mesmo modo beberão do cálice. Em seguida profetizarás, eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso, o Deus de Israel: bebei e embebedai-vos, vomitai e caí. E não voltais a vós erguer por causa da guerra que mandarei sobre todos vós. Se recusarem pegar o copo da tua mão para beber, então lhes obrigarás, dizendo: assim diz Yahvé dos exércitos, em verdade beberei deste cálice, pois se trago a calamidade até sobre a cidade que se chama pelo meu nome. Imaginais que podereis ficar impunes? Ora, certamente não havereis de ficar sem o devido juízo. Sendo assim, eis que mando a espada sobre todos os moradores da terra, declara o Eterno Todo-Poderoso. Tu, portanto, lhes profetizarás todas essas palavras e lhes afirmará: Yahvé ruge do alto e da sua santa morada. O seu trovão será ouvido. Rugirá fortemente contra a Babilônia, darás brados com os que pisam as uvas contra todos os moradores da terra. O estrondo chegará até a extremidade da terra, porque Yahvé tem uma peleja contra as nações, encontrará em juízo com todo o ser humano. Quanto aos ímpios, ele os entregará ao fio da espada, revela o Senhor. Assim diz Yahvé: atentai, o mal está se espalhando, de nação em nação, uma terrível tempestade se ergue desde os confins da terra. Naquele dia, os mortos por Yahvé estarão espalhados por todo lugar, de um lado a outro da terra. Ninguém planteará por eles, e seus corpos não serão recolhidos e sepultados, mas servirão de esterco sobre o solo árido. Chorai, lamentai e clamai com toda a voz, ó pastores, envolvei-vos nas cinzas, vós que sois os líderes do rebanho, pois já chegou o dia de serdes mortos, e eu vos despedaçarei, e vos então caireis como carneiros selecionados para a matança, e não haverá refúgio para os pastores, nem escapatória para os líderes do rebanho. Aí está o grito de pesar dos pastores, do choro dos chefes dos rebanhos, pois Yahvé está destruindo completamente as pastagens deles. Os pastos, outrora tranquilos, estão arrasados por causa do fogo da ira do Senhor. Como o leão, ele saiu enfurecido de sua toca, e toda a terra deles ficou devastada por causa da violenta espada do opressor e fogo de sua ira. Profecia sobre a queda do templo. No início do reinado de Joaquim, filho de Josias, rei de Judá, veio a seguinte palavra da parte do Senhor. Assim diz Yahvé: coloca-te no pátio do templo do Senhor e diz a todo o povo das cidades de Judá que vem adorar na casa de Yahvé todas as palavras que te ordeno que lhes fales, não comitas, pois uma só palavra. Pode ser que ouçam e se convertam cada um no seu mau caminho, para que eu desista da desgraça que estou a ponto de enviar-lhes por causa de toda a malignidade que eles vêm praticando. Diz-lhe, portanto, assim diz o Senhor: se não me obedecerdes para andares na minha Torá, lei que estabeleci diante de vós, e para ouvirdes as palavras dos meus servos, os profetas, os quais vos tenho enviado, embora não lhes tenhas dado ouvidos, então farei deste templo o que fiz do santuário de Siló, e dessa cidade um objeto de maldição em todas as nações da terra.
a revolta contra o profeta de Deus. Os sacerdotes, os profetas e todo o povo ouviram Jeremias anunciar essas palavras no templo de Yahvé. Quando Jeremias terminou de pregar tudo quanto o Senhor lhe havia ordenado que comunicasse ao povo, os sacerdotes, os profetas e todo o povo o agarraram e o ameaçaram esbravejando. Agora certamente morrerás. Porque profetizaste em nome do Senhor, dizendo que esta casa será como Siló, e essa cidade ficará deserta e desabitada. E todo o povo se ajuntou em torno de Jeremias no templo do Senhor. Quando os líderes de Judá souberam disso, foram ao palácio real até a casa de Yahvé e se assentaram para julgar a entrada da chamada Porta Nova do templo do Senhor. E os sacerdotes e os profetas reivindicaram diante dos líderes e de todo o povo ali reunido: este homem deve ser condenado sumariamente à morte, porque profetizou contra a cidade, como escutastes com os vossos próprios ouvidos. Então Jeremias se defendeu perante todos os chefes de todo o povo aglomerado. Eis que Yahvé mandou-me para profetizar contra este templo e contra esta cidade, por meio de toda a palavra que ouviste da minha boca. Agora, pois, endireitai os vossos caminhos tortos e as vossas ações malignas, e dai atenção à voz do Senhor, vosso Deus. E Yahvé se arrependerá do mal que pronunciou contra vós. Entretanto, eu estou nas vossas mãos. Fazei a mim o que vos parecer bom e justo. Estai, porém, plenamente certos de que, se me matardes, porei sobre vós mesmos a culpa pelo sangue inocente que ides derramar. Pois, na verdade, o Senhor me enviou a vós para anunciar-vos todas essas palavras. A conspiração fracassa. Então os líderes de todo o povo solicitaram aos sacerdotes e aos profetas: ora, este homem não deve ser sentenciado à morte, porquanto ele nos falou de fato em nome de Yahvé, nosso Deus. Também alguns dos anciões, os líderes da terra, se levantaram e testemunharam diante de toda a assembleia do povo. Miqueias, da cidade de Moresete, profetizou nos dias de Ezequias, rei de Judá, e assim pregou a todo o povo de Judá: eis que assim diz o Eterno Todo-Poderoso, Sião será arada por completo, como se fosse apenas um campo ruim para o plantio. Jerusalém se tornará um monte de entulho, a colina do templo se transformará num monte coberto de mato bravo. Porventura Ezequias, rei de Judá, ou alguém do povo de Judá, o matou? Ezequias não amou reverentemente a Yahvé, e não buscou a sua misericórdia. E o Senhor não se arrependeu das desgraças que pronunciaram contra eles? Ora, estamos passando por situações semelhantes, e a ponto de provocar uma terrível calamidade sobre nós. Outro profeta que pregou em nome do Senhor foi Urias, filho de Semaías, de Kiriate. Ele profetizou contra a cidade, contra esta terra, as mesmas advertências anunciadas por Jeremias. Quando o rei Joaquim, todo o seu exército e todos os seus oficiais souberam dessa notícia, o rei procurou rapidamente exterminá-lo. Sabendo disso, Urias teve medo e fugiu para o Egito. Mas o rei Joaquim abandonou ao Egito em Eunatã, filho de Acabor, e com ele homens. Os cais trouxeram Urias do Egito e o levaram ao rei Joaquim, que o mandou matar à espada. Depois, sem piedade, atiraram o corpo dele numa vala comum. Mas Aicã, filho de Safã, defendeu Jeremias de forma que ele não foi entregue nas mãos dos homens do povo para ser morto.